Aqui eu queria chegar um pouquinho para cá. Gente, boa noite, né? Vamos voltar agora para a segunda parte da aula. Tá todo mundo aí ouvindo? Tá ok, gente? Vamos voltar então, dá um alô para mim, né? Vamos começar, que são 9 horas. Segunda parte da aula, que é pressão arterial, né? Pressão arterial, uma matéria tão importante para você, atendente de farmácia, né? Quem descobriu a respeito da importância dessa pressão arterial? Gente, para a gente iniciar, vou mostrar para vocês, ó, nós estamos no capítulo 12, tá? Capítulo 12 lá da apostila, página 53, tá? Pressão arterial. Então, o que nós vamos aprender? Vamos aprender sobre pressão arterial. Quem descobriu isso, pressão arterial, o que significa, para que serve? Foi o médico doutor Herófilo, né? Doutor Herófilo, que descobriu que foi o médico grego, né? Ele é de origem grega, que foi fundador lá da doutrina do pulso, que ele descobriu, né, através da exatidão das pulsações e correlacionou isso com a pressão arterial, né? Correlacionou sístole, que é a pressão alta, e a diástole, que é a pressão baixa. Lá no século XX, destacou a pressão alta como hipertensão, né? Como hipertensão e como um fator de risco importante, que leva à morbidade, né? Que leva a pessoa a ficar doente, hipertensa, e que leva a níveis de mortalidade, podendo levar à morte, viu? Hipertensão leva à morte. Então, é muito importante. A pressão arterial, chamada de também PA, né, uma sigla, PA significa pressão arterial, ou pressão sanguínea, refere-se à pressão exercida pelo sangue na parede das artérias dos vasos, podendo ser alterada dependendo do volume e da espessura desse sangue. Então, de acordo com a quantidade, se o sangue está mais denso ou está mais fluido, na parede desse vaso que vai gerar a pressão alta ou a pressão baixa ou o paciente ser normotenso, que é um tema muito usado pelos médicos, pelos profissionais da saúde, enfermeiros, atendentes de farmácia, que é a pessoa normotensa. O que é a pessoa ser normotensa? É a pressão arterial estar dentro dos parâmetros normais, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, dependendo disso, né, e também da frequência cardíaca e da elasticidade da parede desses vasos, que a gente sabe que quando mais idoso, mais elástico vai tornando nossos vasos. Por isso que o risco do infarto numa pessoa mais jovem, onde a parede dos vasos é mais densa, é mais rígida, mais firme, é muito mais perigoso o infarto numa pessoa jovem do que no idoso, porque o idoso, a parede do vaso já está mais frouxa, e numa pessoa jovem não. Então, por isso que se fala que é risco maior de infarto num jovem do que num idoso. Gente, quais as diretrizes dessa pressão alta? A gente sabe que a pressão alta, ela dá sinal. Eu sempre comparo e gosto de comparar a pressão com um semáforo, né? Se ela está dentro do parâmetro normal, ela está no sinal verde, né? Sinal verde para pressão. Significa que ela está dentro do parâmetro normal. E qual que é o normal? Preconizado pela Organização Mundial de Saúde é 12,8. Né? Então, se a pressão está 12,8, está legal. Mas só quando ela está 12,8, ela está normal? Não. Ela pode estar entre 12,8 até 13,9, 13,8, né? Quer dizer, ela está caminhando lá para começar uma hipertensão. Então, entre 12,8, quando ela começa lá, 12,9, ela já está dando sinal amarelo. Ó, cuidado, estou começando a querer aumentar. Ah, minha pressão está querendo mudar. E aí? Se ela está tudo verdinho, está lá nos meus 12,8, não significa que é só 12,8 que é o parâmetro
normal. Tem gente que tem pressão 10, 9 e se sente bem. Tem gente que tem pressão 9 e 7 e se sente bem, de acordo com cada organismo. Se dá até 12,8, até 12,8, eu sempre digo até 12,8, ela está normal. Venha aderir uma vida saudável, né? Mantenha essa vida saudável. Geralmente a pessoa atleta costuma ter a pressão mais baixa, viu? Porque está acostumada com a pressão sanguínea nos vasos mais alta, porque é atleta, né? Está acostumado com a agitação lá na parede do vaso. Então, geralmente, atleta tem batimento cardíaco reduzido e pressão arterial reduzida, o que para ele é normal. Um idoso tem pressão mais elevada, até 14,9, às vezes tem idoso que apresenta pressão até 15,9. Está errado? Para ele, não. A gente vê bem os sinais clínicos. Se ele está bem, então ele está normotenso. Por quê? Porque a parede dos vasos no idoso se afrouxam. Então, é normal o sangue ter que causar mais pressão sobre o vaso para poder circular. Então, para ele, isso é normal. Gente, então, as diretrizes recomendam, né, pressão arterial sistêmica, TAF, viu a sigla? No normal de 12,8, tá? Então, nós temos a pressão sistólica, a pressão diastólica. O que é a pressão sistólica? É a máxima, tá? A que bate primeiro. Quando você põe o aparelhinho, você escuta um tum. É a pressão sistólica, a máxima, que a gente fala pressão máxima. E o segundo tum que a gente ouve, a gente tem que treinar bastante a ausculta, viu? Para poder estar vendo a pressão arterial. No caso do aparelho manual, ok? Que é utilizado bastante pelos profissionais de saúde, que é o mais seguro, que a gente deve mandar aferir, tá? Manter lá o parâmetro. Aí, a pressão diastólica, quando bate o segundo tum, que a gente fala, que a gente ouve, né? O segundo tum lá no aparelhinho, o que acontece? É a mínima, é a diastólica, né? Então, ela deve ter uma diferença entre a máxima e a mínima de pelo menos 2 números, tá? A diferença entre a pressão máxima e mínima deve ter pelo menos a diferença de 2 números, porque se tiver menos, estiver muito próxima, a gente chama de pressão convergente. Pressão não pode estar 10, 11 ou 9, 8, porque acontece o risco da pressão se tornar convergente, podendo causar um infarto na pessoa. Então, tá legal até aí, gente? A gente sabe que o verdinho lá do semáforo, quando está 12,8, está normal, a pessoa está levando uma vida saudável, está tudo ok. Começou 12,9, 13, amarelou o sinal. Tem atenção. No semáforo não é atenção, então a gente deve ficar mais atento. Acima disso, sinal vermelho para nós, 14, 15, olha o sinal vermelho chegando aí. Né? Tem que investigar a causa dessa hipertensão, tem que mudar o estilo de vida, de repente introduzir aí uma medicação, né, por prescrição médica. Então, a gente tem que ficar bem atento nos números dessa pressão, né? E a medida dessa pressão, como que a gente vai fazer? Chega lá o cliente, vai sentar lá na farmácia, né? A gente tem alguns aparelhos que tem essa coluna aí de mercúrio, ó, né? Alguns aparelhos que tem um pezinho, em alguns lugares, alguns hospitais, algumas farmácias. Eu vou explicar o procedimento ao cliente, né? Vou certificar de que esse cliente não está com a bexiga cheia, porque se ele tiver com vontade de fazer xixi, ele vai estar causando constrição, isso vai dar vasoconstrição na parede do vaso. Então, se ele tiver com vontade de fazer xixi, pede para ele ir no banheiro primeiro. E vou verificar também se ele não acabou de fazer uma prática de atividade física. De repente, ele acabou de praticar um exercício. O que isso vai causar? Agitação na parede do vaso, né? Então, a gente vai ter que pedir para ele ficar sentadinho lá de 5 a 10 minutos, relaxando, para normalizar essa respiração, normalizar essa circulação sanguínea, para eu poder aferir essa pressão. Vou ver se ele não ingeriu bebida alcoólica, não acabou de tomar um café, porque café acelera o batimento cardíaco e acelera também a circulação sanguínea.
ou se ele não fumou, que a fazona é a mesma coisa. Dou lá meus 5, 10 minutinhos, né, numa temperatura fresca, agradável. Se ele chegar lá ofegante, dou um copo de água fresca para ele, peço para guardar um pouquinho. Se ele for de bicicleta, tem muito, às vezes chega um idoso que vai de bicicleta. Não, gente, tem que pedir para sentar e aguardar uns 5, 10 minutinhos para voltar essa respiração ao normal, voltar essa circulação ao normal. E aí, só aí eu vou aferir essa pressão. Se é um aparelho de pulso, a gente já viu, né? Esse aqui que está na foto ao lado é um aparelho manual, onde você coloca a braçadeira, né? Essa parte aqui é a braçadeira, sobre o braço do cliente, né? Aquele reloginho que tem lá na pressão, né? A gente tem que pôr o reloginho voltado para cima para a gente poder estar enxergando, tá? Esse que está na moça aqui é o esteto, né? Que a gente chama de estetoscópio. Olha lá. Tem que colocar sobre a artéria braquial, olha lá, bem no meio do braço. E o dedinho, sempre indicador para apoiar, tá? O indicador, ó, os dois dedinhos do meio. Nunca apoia com o dedão. Por quê? O dedão tem pulsação e pode estar confundindo a gente dessa pressão, tá? O dedão pulsa, passa a artéria lá e a gente confunde os batimentos da pressão arterial. Nessa outra figura, a gente vai ter um aparelho, né, um aparelho automático, um aparelho de pulso, onde a pessoa deve colocar esse aparelho voltado para ela, né, para poder ver os números dessa pressão. Vai virar, vai dobrar esse braço até a altura do coração, viu, gente? De preferência, braço esquerdo. Por que de preferência, braço esquerdo? Para a gente estar aferindo essa pressão mais próximo do coração, né? A gente sabe que o coração fica no meio, né? Fica no meio, entre os mamilos, né? Lá no externo, e a gente sabe que a ponta dele é voltada para o lado esquerdo. Por isso, se você aferir a pressão no braço esquerdo e depois for aferir a pressão no braço direito, vai dar uma diferença de pelo menos um ponto entre um braço e outro. O mesmo ocorre se você aferir a pressão da pessoa sentada, deitada ou de pé. Também ocorre essa diferença, o que é normal, viu? Então, você dá preferência lá para o braço esquerdo, ó, né? Vai fechar com esse velcro o aparelho e vai apertar o botãozinho que está lá. Esse aparelho vai insuflar automaticamente e vai fazer a leitura dos batimentos cardíacos e da pressão desse meu cliente. Esse tipo de aparelho, às vezes, pode dar alguma diferença. Então, se ocorrer algum problema nos parâmetros e eu, assim, comparar com o clínico, o meu cliente está bem clinicamente, não está sentindo nada, eu devo aferir essa pressão num aparelho manual para conferir se está realmente tudo ok. Por quê? Porque tem casos de hipertensão também, que é silenciosa. A pessoa pode estar com hipertensão e não está sentindo nada. Então, é muito importante a gente estar comparando isso. A gente tem aqui mostrando o que é certo, né? A pessoa está segurando com os dois dedos, indicador e o outro do meio. E aqui mostrando o que é errado. A pessoa está segurando o estetoscópio, né? Perto do esfigmo-mamômetro, né? Que isso chama o esfigmo-mamômetro da braçadeira aqui, ó. A pessoa está segurando com o dedão, que é uma forma errada que pode estar confundindo aí na hora de fazer a ausculta dessa pressão arterial. Né? Então, vamos lá. O que é hipertensão arterial? Hipertensão arterial sistêmica é frequentemente uma das doenças cardiovasculares, né? Ela agride lá o coração. Então, é uma doença causada cardiovascular, hipertensão arterial. O principal fator de risco pode ser as suas complicações, né? Porque uma pressão arterial elevada há muito tempo, uma hipertensão, causa complicação e pode causar complicação grave, como o AVC. Qual que é a sigla do AVC? Acidente vascular cerebral. A gente sabe que nós temos o acidente vascular cerebral hemorrágico, que eu acabei de falar agora de hemorragia, né? Hemorragia nasal, que pode ser causada por um acidente cerebral vascular, que é um derramamento de sangue, né, no cérebro, estoura um vaso lá da cabeça e derrama sangue no cérebro, causando um AVC hemorrágico. Pode ser causado pela hipertensão, ou se não, o isquêmico, né, também. O
infarto do miocárdio, que é da músculo do coração, né? Infarto do miocárdio, que é do músculo do coração, ou também algumas doenças renais. A hipertensão pode ser causada por alguma doença renal. Então, tem que ser investigado o fator que levou a essa hipertensão, viu, gente? Se alguém chegar lá na sua farmácia, lá onde você trabalha de atendente, e você verificar, aferir essa pressão e ver que está com números elevados, acima dos parâmetros normais, você deve encaminhar ela para um serviço clínico, tá? Especializado. No caso, um cardiologista ou mesmo um clínico geral, um geriatra, um médico de confiança do seu cliente. Ou se ele nunca foi ao médico, encaminhá-lo para um serviço de urgência, tá? Que isso também é um motivo de urgência. Uma hipertensão arterial, se estiver muito alterada, é caso de urgência, sim, de atendimento, de pronto atendimento. No caso, vou ter que chamar o SAMU ou o Corpo de Bombeiro e estar encaminhando até um serviço especializado. A gente sabe que a hipertensão arterial é um grave problema de saúde pública no Brasil. Por isso, nos postos de saúde, a gente tem grupos de hipertensão, porque é um problema de saúde pública, sim, é um problema primário, onde muitas vezes o enfermeiro lá do posto de saúde faz os grupinhos com os idosos e encaminha ele, vai até uma farmácia para estar ferindo essa pressão, tá? Quando o senhor tiver dor na nuca, vertigem, boca seca, não estiver passando bem, sentir uma pressão no coração, procure uma farmácia, um atendente de farmácia para estar ferindo a sua pressão. Porque é um problema de saúde pública e muitas vezes passa desapercebido. O cliente deve ficar atento a isso. É uma condição clínica também multifatorial, que pode estar atingindo os órgãos-alvos, como o coração, o cérebro, o rim e a parede desses vasos sanguíneos. Também, gente, a pressão arterial, a hipertensão, pode estar geralmente associada a outras doenças, principalmente nos idosos, como diabetes, obesidade. Já vi muita criança obesa desenvolver desde criança, 9, 10 anos, ser hipertenso. Então, a obesidade é um fator importante que influi na hipertensão. Sedentarismo, hoje em dia, né, com o advento dos celulares, dos tablets, criança não brinca mais, não faz mais atividade, o adulto também não. É tudo lá no controle remoto, muitas vezes televisão, agora tem até janela de controle remoto. Então, a pessoa não tira a bunda do sofá para nada. Isso causa sedentarismo. Pode elevar essa pressão arterial, causando hipertensão. Tabagismo, álcool, nível de estresse que a gente vive, né? Esse ano mesmo aí que foi um ano difícil para muita gente, um ano de tensão, muitas vezes causando hipertensão arterial, porque a pessoa fica lá preocupada, o que vai acontecer, o que será, desenvolve uma hipertensão arterial por estresse. Então, gente, é muito comum. Vamos ver aqui, né, os fatores que levam à hipertensão arterial, que é a obesidade, né, é um dos principais fatores. Pessoa obesa geralmente vai ter problema ou de diabetes ou de hipertensão. O abuso do sal, né, o abuso do sal também, né, o abuso do sal, a pessoa que come muito sal, tudo hoje em dia produtos enlatados, né? Olha só, a gente come tudo muito prático, né? Macarrão é miojo, a gente come muito produto enlatado, milho enlatado, ervilha enlatada, a gente deve dar preferência às frutas, às verduras, gente, frescas, tá? Porque produtos enlatados precisam do sal para ser conservado. E isso daí agride lá a nossa pressão arterial. Ou hereditário também, meus pais, meus avós foram hipertensos, pode estar passando essa herança para mim, assim como outras doenças, né? Aí a pressão arterial pode ser agravada pelo cigarro, né? Se eu tenho uma disposição hereditária, meu avô, meus pais foram hipertensos, e além disso eu fumo, ou eu bebo, ou eu sou sedentário, olha lá o mocinho sentado no sofá, tranquilo, com os pezinhos para cima, não quer nem saber de fazer atividade física. Olha lá, é um sério candidato para hipertensão arterial. Olha o nível de estresse também, o outro preocupado com as contas, né? Hoje em dia todo mundo preocupado com as contas, as coisas tudo subindo, ou está preocupado com algum caso que está acontecendo na família ou no trabalho. Também o estresse leva muito à hipertensão arterial. Por isso a importância da atividade física, para desestressar. Por isso é importante o lazer.
para manter também a saúde, tá? A saúde mental, a saúde física. Como diz o ditado popular, que sempre é dito, mente sana, corpore sano, né? Muito usado. Então, uma mente tranquila leva um bom organismo, né? Leva um bom funcionamento dos nossos órgãos vitais do organismo. A idade é um outro fator de hipertensão arterial. A idade deve ser bem atenta. Quanto mais velho você vai ficando, maior risco de ser hipertenso, né? Porque a gente sabe que com a idade é fisiológico, tudo no nosso organismo fica mais frágil e a parede dos nossos vasos também ficam mais frágeis, mais frouxos. Aí o nosso sangue precisa exercer uma pressão maior na parede do vaso, a gente se torna hipertenso. Então, é importante começar a prática de atividade física logo cedo, logo de criança, para poder estar evitando isso. Quais são os principais fatores de risco da pressão alta? A gente acabou de ver, né? Vamos relembrar. A idade, sexo, é um fator? Ocorre mais em homem do que em mulher? Não. Hoje em dia já está comprovado que tanto em mulher quanto em homem, tanto em idoso, adulto ou criança, o risco está ali, está presente. No sexo masculino, o que foi comprovado que até 50 anos o homem desenvolve hipertensão. Então, tem homem mais jovem do que mulher, porque o homem é mais preocupado, a própria fisiologia do homem leva ao nível de hipertensão elevado em uma idade até 50 anos. Etnia. O que é etnia, gente? É raça, né? Pessoas negras costumam ter maior número de hipertensos do que pessoas brancas. Por quê? Porque pessoas negras possuem o sangue mais denso, tá? Então, pessoas negras costumam ter o sangramento, né? Esse sangue mais espesso, então ocorre uma pressão mais forte na parede dos vasos para poder circular esse sangue lá. Então, os negros têm maior tendência de ser hipertensos. Pessoas sedentárias, né? Juntou o sedentarismo com a obesidade, com certeza vai ser um sério candidato a ser hipertenso. Ingestão aumentada de sal, a gente viu que às vezes não diretamente, mas eu chego lá no meu serviço. Vamos investigar a causa dessa hipertensão. O senhor come muito sal? Não, muito pouco. O senhor come bolacha de água e sal? Sim, como. O senhor come muito enlatado? Sim, como. Então, ele está ingerindo sal da mesma forma. A gente tem que ficar bem atento a isso. Vai comprar um pão? Olha atrás, gente, atrás de cada produto tem a quantidade de sódio. Tem que falar isso para o meu cliente lá. Meu cliente que vai na farmácia é hipertenso. A orientação faz parte do atendente de farmácia. Olha, sempre que o senhor for comprar um produto, olhe atrás, procure o de menor quantidade de sódio. Molho de tomate, tem molho de tomate que tem menos sódio que o outro, né? Hoje em dia até aqueles caldo Knorr está escrito menos sódio, né? Então os produtos hoje em dia estão acostumando vir com menos sódio. Então procura comparar uma marca com a outra, de pão, de enlatados, porque sempre tem um que vai ter menor quantidade de sódio. E procurar ingerir esses com menor quantidade de sódio, se não conseguir ingerir produtos frescos, mas dê preferência aos produtos frescos. Ingestão aumentada do sal e do álcool. Se o meu cliente bebe, fala para ele evitar. Muitas vezes o cliente pergunta para a gente, o álcool interfere? Posso estar bebendo? Olha, o álcool interfere sim. O álcool interfere muito nos números, nos parâmetros de pressão arterial. Fatores socioeconômicos, né? Muitas vezes a pessoa estava preocupada com as contas, perdeu o emprego, o que eu vou fazer para pagar, cumprir uma dívida ou para manter minha casa? Isso também porque leva ao estresse, né? Isso está ligado ao estresse. Então, leva à hipertensão, sim. Fatores genéticos, né? Herdou do pai, do vô, também leva à hipertensão. E a obesidade leva a série de doenças, né? E a hipertensão é uma delas. Não. Gente, olha os sintomas da hipertensão. Quais são os sintomas da hipertensão? Né? Sintomas da hipertensão. Dor no peito. Essa pessoa vai ter dor no peito? Sim, essa pessoa vai ter dor no peito. Olha a carinha aqui, como ela está passando mal, né? Está com tontura, que a gente chama, está com vertigem, né? Forma técnica.
Então, está lá com dor no peito, muitas vezes sente dor de cabeça. O que o cliente sempre refere para a gente é dor na nuca, tá? O cliente chegou com dor na nuca, fica atento para a hipertensão arterial, porque é um dos sintomas. Tontura, tanto na hipo como na hipertensão, o paciente vai apresentar tontura, dor no peito, ele vai falar, estou sentindo um aperto no peito. Sintoma de hipertensão podendo levar até um infarto. Zumbido no ouvido. Às vezes a pressão está tão alta que acaba atingindo lá o tímpano, acaba atingindo o labirinto, dá zumbido no ouvido. Fraqueza, a pessoa sente uma moleza, fica desfalecida. Também pode ser um sinal de hiper ou hipotensão. Visão embaçada, tá? Muitas vezes ele não enxerga mais nada. A pessoa não enxerga mais nada, pode ser a pressão lá, alteração da pressão arterial. E o sangramento nasal, hemorragia nasal? A gente viu que um dos sintomas que leva à hemorragia ao sangramento nasal pode ser a hipertensão arterial. E a visão turva, né? A pessoa tem que ficar cuidado lá com a visão turva, aquilo que eu acabei de dizer, né? Que é aquela visão embaçada, também pode ser sinal de hipertensão. Qual é a avaliação clínica, gente? Esse cliente vai poder só aferir a pressão, eu vou poder falar para ele aumentar a ingesta de líquido, legal. Vou falar para ele procurar comprar produto que contenha menos sódio, está lá escrito na embalagem, usar mais frutas e verduras frescas, provado. Produtos mais integrais, tudo isso vai ajudar. Mas eu vou ter que fazer também uma investigação clínica, uma investigação laboratorial. Como é o estilo de vida dessa pessoa? Essa pessoa está passando por algum problema? Não está? Vou ter que encaminhar ele para um serviço médico especializado, né? Fatores de risco que levam a essa doença. Tem que fazer uma anamnese, né? Vou investigar, conversar com o meu cliente para poder encaminhar ele. E também, né, um exame clínico. Vou encaminhar ele para um médico, um cardiologista, um clínico, um geriatra, né, para poder estar investigando isso. Porque a gente sabe que pode ser problema cardiovascular, pode avaliar alguma lesão de algum órgão-alvo, como coração, rim, cérebro, né? Essa doença pode estar associada a lesando algum órgão-alvo. Por exemplo, pode causar também infarto. Está morrendo parte do miocárdio, né? Que é a camada do músculo que regula o coração. Ou pode estar dando lá uma falência renal. A falência renal leva à hipertensão. Paciente, gente, que faz hemodiálise, que faz tratamento, transplante de rim, ele tem que controlar muito bem o sal e a pressão arterial, porque realmente, às vezes, ele é hipertenso. A maioria das vezes, esse paciente renal crônico é hipertenso. E que mais? O cérebro também, né? O paciente teve um AVC, a causa pode ter sido uma hipertensão, né? É um fator de risco que é importante que a gente deve levar em consideração. Então, devemos fazer uma história clínica desse cliente, estar investigando, conversando com ele com calma, com cautela, procurar mesmo qual é a causa que levou a essa hipertensão, fazer um exame físico desse cliente, né? Ver se está tudo bem por aí, de repente você vê um machucado, o que aconteceu aqui? Senti uma tontura, outro dia caí e bati. Mas qual a causa dessa tontura, né? Então é importante a gente avaliar também, ver alguma lesão lá. Encaminhar ele para fazer uma avaliação laboratorial, exame de rotina, sempre orientar esse cliente meu, todo ano deve-se fazer exame de rotina, exame laboratorial, eletrocardiograma, eletrocefalograma, né? É exame que deve ser feito anual, ou numa clínica, ou num posto de saúde, e exame complementar também, né? O exame de sangue lá, vários exames de sangue para ver o que está causando isso. E o mapa de PA por um período. O que é isso, gente? Mapeamento da PA. Tem aquele aparelho lá que a gente chama holter, né? Que o médico coloca no braço do cliente, com aquela abraçadeira que aparece um aparelho de pressão, e o cliente fica aí durante um dia aferindo essa pressão, de vez em quando ele insufla, afere a pressão. Mas também o atendente de farmácia pode ser, né, um profissional importante para fazer esse mapeamento. A cliente vai lá todo dia, procura ir no mesmo horário, o médico às vezes pede para ele durante uma semana, 10 dias, até o retorno da consulta, para poder ver como que está o parâmetro dessa pressão diariamente. E a partir disso ele vai poder estar criando, né, um diagnóstico
diagnóstico clínico e um tratamento para o nosso cliente. Olha a importância do atendente de farmácia aí. Então, gente, vocês são muito importantes, viu? E a prevenção? A prevenção, a gente sabe que a prevenção ocorre, né, com a medição da pressão, às vezes, a prática de atividade física, manter o peso ideal, né, uma alimentação saudável, reduzir o consumo de álcool, abandonar o cigarro, esquece cigarro, nunca parar o tratamento, uma vez que ele começa a tomar medicação, o cliente tem bem costume de falar, normalizou, eu sarei, eu curei, não sou mais hipertenso. Não é isso. Você, atendente de farmácia, deve explicar para ele. O senhor deve continuar usando continuamente o seu medicação, o seu remédio. Sabe por quê? Significa que ele está fazendo efeito. Se a sua pressão está mantendo dentro dos parâmetros normais, significa que a medicação que o senhor está levando está sendo efetiva. A gente vê que a farmácia popular aí tem várias medicações que são distribuídas na farmácia onde você vai trabalhar, que muitas vezes é até gratuita. Então, o cliente abandona o tratamento por falta de informação. E o atendente de farmácia tem uma importante tarefa nesse sentido, de informar o seu cliente que nunca pode abandonar. Se está bem, porque a medicação está fazendo efeito. Olha aí, gente, né? Medidas farmacológicas, redução da morbidade e mortalidade, olha a importância da boa orientação. Temos muitos medicamentos beta-bloqueadores lá na farmácia, que aqui eu coloquei alguns, né? Propanolol, atenolol, captopril e assim por diante, inibidores de enzima conversora da angiotensina, né? Bloqueadores receptores da angiotensina, antagonista do cálcio, entre outros. Então, possui várias medicações que devem ser feitas pelo médico, viu? O atendente de farmácia não pode. O médico faz o diagnóstico, faz a receita e a prescrição. Vocês, atendentes de farmácia, vão ter o conhecimento dessa medicação para estar vendendo a medicação correta, né? Auxiliando no uso correto, na importância de dar continuidade a esse tratamento. Nós temos outras medicações também para hipertensão, que são diuréticos, né? Inibidores lá, os inibidores os inibidores do ACE, né? Os vasodilatadores, os beta-bloqueadores, tem inúmeras medicações, gente, eu só coloquei aqui para vocês verem, né? Como furosemida, enalapril, captopril, cada um tem uma função, mas isso fiquem tranquilo, que o médico vai estar prescrevendo e colocando na receita, vocês vão estar apenas orientando o seu cliente, o uso correto, a forma correta, não interação com o álcool, né? Então, a gente vê na hipotensão, agora vamos falar de hipotensão, né? Não pode ser menor que 9/6. Situação comum da hipotensão. Gente, a hipotensão ocorre por uso de medicação, por um desmaio, por uma lipotonia. O que é uma lipotonia? Levantei, né, com pressa, caí. Então, isso causa hipotensão. Ou postural mesmo, o paciente já tem algum problema de labirintite, alguma coisa, neuropatia, doenças como diabetes, hipovilemia, né? O que é hipovolemia? Tem uma hemorragia lá, diminui a quantidade de sangue, a pessoa desmaia. Desidratação ou um jejum prolongado, né? Aí o atendente de farmácia tem a importante papel de estar orientando. Olha, o senhor não pode ficar muito tempo sem comer. Olha aqui os sintomas, né? Tem lá os bonequinhos, desmaio, náusea, taquicardia, fadiga, né? Batimento cardíaco acelerado, que a gente chama de taquicardia, acima de 100, tontura, né? Vertigem, náusea, vômito, sede, fraqueza. Olha a visão embaçada aqui de novo. A confusão, o cansaço, a pessoa sua frio, né? Fica melando, a pele fica pegajosa, respiração de cachorrinho, que a gente fala, ofegante, né? A pessoa hipotensa fica com essa respiração. Fezes negras, você pode ver as fezes da escura, pode ser sinal de sangue nas fezes. Então, uma hemorragia ela está indo pelas fezes, né? Causa hipovolemia, baixa quantidade, que a gente sabe que o ser humano tem 7 litros de sangue por volta de 7 litros no corpo. Tem uma hemorragia que sai pelas fezes, causa hipotensão, desmaio, né? E febre, né? Qual que é o tratamento da hipotensão? Normalizar essa alimentação, só que tem que ter de forma cuidadosa, orientada por um profissional médico, nutricionista, né? E reforçada pelo atendente de farmácia. Ingerir mais água,
alterar essa medicação. O atendente de farmácia, ele vai lá, você afere a pressão dele, vê que não está melhorando, você é o profissional que deve encaminhá-lo novamente para a consulta. O senhor deve procurar seu médico, seu profissional de confiança, para estar podendo trocar essa medicação, é que vocês vão procurar. Então, vocês têm um importante papel nisso. Nos casos bruscos, a pessoa chega a ter vertigem, desmaio, você deita ela no chão, em posição horizontal, levanta as pernas para cima, tá? Mantém lá, porque a gente sabe que isso causa o retorno venoso, né? Isso causa o retorno do sangue para o cérebro, oxigenando esse cérebro e fazendo com que essa pessoa volte desse desmaio. Líquido só se for em pouquíssimo e pequenos goles, tá? E se o sintoma persistir mais que 15 minutos, você deve chamar o socorro, o SAMU, e orientar para a urgência, encaminhar para um serviço especializado. Então, é muito importante isso. Olha lá, a pessoa está desmaiando, né? A pessoa está lá caindo, desmaiando. Qual que é o tratamento, né? Tratamento, a gente acabou de ver, não pode esquecer, né? Aumentar o líquido, aumentar um pouco o sal, mas com cuidado com orientação médica e nutricionista, e medicação, viu? Medicação é muito importante, não parar o uso da medicação. O atendente de farmácia deve falar para o cliente, procurar tomar sempre no mesmo horário, ok? No mesmo horário, a pessoa desmaiando, né? Você leva a perna para cima, deixa mais ou menos uns 15 minutinhos. Então, gente, para terminar o dia de hoje, nós temos hemorragia nasal e pressão arterial, ok? A aula é extensa de pressão arterial. Se alguém tiver uma dúvida, estou disponível lá no particular, ok? A aula vai ficar gravada para você estar vendo novamente. Tem vários vídeos no YouTube também, procurem ver os vídeos, ok? E tem lá uma atividade na página 57 para você estar resolvendo, que é assim: vamos aferir a pressão arterial dos colegas da sala. No caso, não dá, né? Se você tiver um aparelho de PA aí, tiver alguém em casa, pode aferir lá do seu cliente, do seu parente, né? Do seu pai, do seu avô, do seu irmão, e constrói uma tabela com os valores obtidos. E aí você classifica, tá? Classifica. É hipertensão? É hipotensão? Ou é normotenso? Lembra que eu falei na aula que normotenso é a pessoa que está dentro dos valores normais de pressão arterial, que está lá preconizado pela Organização Mundial da Saúde? Gente, a forma de aferir a pressão tem bastante vídeos no YouTube, viu? Se alguém tiver algum... Eu aprendi muita coisa em sala. Pode estar falando também no particular. Então, a tarefa de hoje é essa. Vocês vão colocar um valor... Era pressão alta. No aparelho, não tem problema. Põe lá um valor, por exemplo, 17 por 20. E aí, tá normal? O que você acha? Essa pessoa é hipertensa? Então, põe lá, hipertenso. O que eu vou fazer? Né? Vou encaminhar para o serviço médico, vou dar bastante líquido para ela, né? Vou orientar. Ela está procurando para investigar a causa da hipertensão. Se ela está lá com a pressão 6 por 5, normal? Não, ó, cuidado, essa pressão está convergente, pode ser risco de infarto. Também vou um profissional qualificado para isso, né? E a gente sabe que de 9 até 12, 8 é preconizado pela Organização Mundial da Saúde que essa pressão normalmente está dentro dos valores normais. Não esquece do desenho, gente, que eu mostrei no slide de semáforo, né? Valor normal está verde, tudo ok. Valor começou a alterar, está amarelo, atenção, né? Valor está alto, vermelho, vamos ter que mudar o nível estilo de vida, vamos ter que introduzir uma medicação aí, vamos ter que acompanhar essa pressão arterial. Então, eu deixo aqui para vocês um forte abraço, Deus abençoe vocês, obrigado pela presença, tá? Aguardo vocês na próxima aula, porque a próxima aula a gente vai ver o quê, né? Glicemia capilar e higienização das mãos, que também é tão importante para vocês. E agora eu vou deixar uma frase para vocês, que tudo depende da importância que você dá, né? Se você dá importância para manter os parâmetros da sua pressão arterial normal, se você dá importância para o seu cliente, você vai buscar dar uma boa orientação, encaminhar ele para um profissional especializado, né? E vai fidelizar essa cliente lá no seu atendimento de farmácia, porque se você passa confiança, com certeza ele vai querer ser atendido por você, tá? Um forte
forte abraço, deixo aqui meu beijo para todos, uma boa noite. E aguardo vocês até a próxima aula, porque vai ser glicemia capilar e higienização das mãos, que é muito importante na profissão de vocês, ok?